Você quer uma agenda cheia? Quer pacientes no seu consultório? Então, eu vou dar uma aula aqui para você entender como isso vai ser possível para o seu negócio. Imagine você que tem ainda espaços vazios na agenda, preenchendo-os e entendendo em que momento você deve mudar de atitude, que ação você deve tomar para que isso aconteça. Carla, será que para eu preencher a minha agenda com pacientes, eu só preciso de novos pacientes? Não necessariamente. Vamos ver. Será que o meu problema é na atração de pacientes? Será que eu preciso investir em divulgação? Será que aqueles que entram no meu consultório, eu estou fechando o tratamento com eles ou não? Ou eu tenho que melhorar isso? Será que eu preciso fidelizar, sim, os meus pacientes? Estimulá-los a retornarem? Aqueles que gostaram do meu atendimento? Isso tudo vai trazer pacientes para o seu consultório, vai trazer horários que estão vazios que fiquem preenchidos. E aí a gente vai conversar sobre isso aqui, um conceito que eu desenvolvi de funil 4Cs. Eu vou apresentar para você. Bom, o primeiro contato, isso aqui é um funil, O primeiro contato que o paciente tem com o seu nome é fundamental para que gere interesse dele em agendar uma consulta com você, em conhecer você, em saber o que você tem para oferecer para ele, que solução você pode apresentar para o problema que ele tem. Então, aqui, como é que uma pessoa vai entrar em contato com o seu nome, Doutora Silvia de Abreu, por exemplo, ou com o nome do seu consultório ou clínica? Através ou de placa na rua, se a sua casa, se o seu consultório for numa casa, você pode usar uma placa na rua, indicação de amigos, uma indicação de outro colega, de um dentista. Se você fizer anúncios offline, revista, jornal, outdoor, publicações em redes sociais também, ou anúncios online, enfim, tem diversos canais, diversas formas para você aparecer para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, tá? E aí é o primeiro contato que elas vão ter com você. Então a gente precisa pensar que esse primeiro contato vai atingir um número X de pessoas. Então vamos colocar aqui nesse exemplo 1000 pessoas. 1000 pessoas viram alguma coisa sobre você ou ouviram falar de você, porque a gente precisa pensar assim, por que é que as pessoas procuram um determinado dentista? Por que é que escolhem fazer uma consulta lá, agendar lá e não em outro lugar? Tá? Porque ouviram, falar de você, ou ouviram falar bem, ou viram algum anúncio seu, alguma imagem, algum vídeo, alguma publicação em redes sociais, e aí sim desperta o interesse em talvez agendar uma consulta com você, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que o primeiro contato que as pessoas têm com você, para você atrair para o seu consultório, para no final de tudo ela vir a ser seu cliente, e aí ocupar um lugar na sua agenda como cliente, não só como uma consulta, você precisa atingir um número grande de pessoas que saibam quem você é, que saibam que tipo de solução você apresenta para o seu público, para os seus clientes. E aí é que vem a grande questão. Eu vejo muitos colegas falarem para mim, Carla, o Instagram tem muitos curiosos, Facebook, redes sociais em geral. Tem muita gente que é curioso, só quer saber, perguntar preço, só curiosos nas redes sociais que não se tornam pacientes. Acontece que a gente precisa entender que
o primeiro contato que as pessoas têm com você está aqui no topo do funil, ou seja, você precisa aparecer para 1000 pessoas para algumas poucas aqui se tornarem seus pacientes, seus clientes realmente. E isso acontece em todas as áreas. Tá? Então isso acontece no varejo, então quem vende bolsas, por exemplo, é isso, faz uma divulgação, vamos supor que a gente veja uma loja no shopping, né? Uma loja de bolsas dentro de um shopping, e você nunca ouviu falar daquela marca, só que você passeia por aquele shopping sempre, né? E aí você está sempre passando em frente à loja, a loja está lá, os produtos estão lá. E você não precisa de bolsa hoje. Um belo dia, né, você precisa de uma bolsa azul e para ir a uma festa. E aí você pensa, puxa, tem aquela loja lá no shopping que eu frequento, eu gosto de lá, então eu vou ver se tem alguma bolsa lá. Então o primeiro contato que você teve com aquela loja foi passeando pelo shopping. Aí quando você precisou de uma bolsa, aí sim é que você entrou no funil. Aí existe a possibilidade de você virar cliente daquela loja. O mesmo acontece com os nossos pacientes. Quantas pessoas veem um anúncio nosso, uma placa na rua, né? Um anúncio no Facebook, no Instagram, o nosso Stories. Por isso é tão importante a gente aparecer de alguma forma para as pessoas e entender quem são essas pessoas, né? Não é aparecer para todo mundo, é aparecer justamente para aquelas que eu quero no meu consultório. Então, se eu sou odontopediatra, quem é que eu quero atrair para o meu consultório? Com quem é que eu quero conversar? Será que é com o adolescente? Será que é com adultos de mais de 40, 50 anos de idade, se eu sou odontopediatra? Não, eu quero falar com mães jovens. E é com a mãe é quem decide. Então, entendendo isso, e aí vou falar com quantas mães? Muitas mães. Para algumas se identificarem comigo, gostarem do que eu falo, né? Verem um anúncio bacana ou a minha placa do consultório tem uma mensagem que ela gostou. E daí quando ela quer levar o filho a um odontopediatra, ela vai escolher você. Então aqui é o topo do funil. É o primeiro contato que as pessoas têm com o seu nome. Depois disso, depois que entrou aqui, vem o compromisso, né? Que é o interesse. Então é quando a pessoa quer saber mais sobre um assunto, quando ela quer assumir um compromisso, por exemplo, de marcar uma consulta com você. Aqui é uma quantidade menor de pessoas em relação àquelas que entraram em contato com o seu nome, que viram um anúncio, que passaram em frente ao seu consultório. Aqui já reduz o número, isso em qualquer negócio. É um funil e a gente tem que ter essa noção para entender qual é o resultado de uma ação de marketing esperado, né? Por exemplo, se você for numa escola dar uma palestra ou numa empresa, que não são todas aqueles jovens ou aqueles adultos que vão se sentir impactados com a sua mensagem e vão se interessar e já agendar uma consulta aqui. Tá? E vão se interessar em ir no seu consultório. Então, aqui já é uma quantidade menor, né? Aqui ele assume um compromisso com você. Nesse momento, ele faz um agendamento, por exemplo. Então, é um compromisso, ele quer saber mais, ele já deu um passo além. É sempre importante nesse momento, quando um possível paciente, um potencial paciente liga no seu consultório para agendar uma consulta, para fazer um agendamento com você, que a sua funcionária pergunte para ele como ele conheceu você, como ficou sabendo de você, né? Como você conheceu a doutora Silvia? É muito importante, porque identificar se foi por indicação,
se for por uma outra ação de marketing. Às vezes acontece, isso já aconteceu comigo algumas vezes, do paciente vir por indicação de colegas que eu nem conheço. Isso acontece até hoje. Porque os colegas já conhecem a minha marca, já conhecem as minhas clínicas e nos indicam, né? Indicam ou no meu nome ou no nome da clínica mesmo. Então é muito importante entender de onde vêm esses pacientes. Porque se você estiver fazendo alguma divulgação, isso aqui é fundamental para você determinar se está tendo resultado ou não. Se os pacientes estão vendo e estão se interessando por aquilo. Então, vamos supor, eu trabalho muito com o Instagram, né? Um exemplo. Eu vi a doutora no Instagram. Eu vi um vídeo dela sobre aparelho ortodôntico. E eu gostei, então eu quero agendar uma consulta. Então aqui a pessoa já assumiu um compromisso. Aquele agendamento é um compromisso. E sempre lembrando, é um funil, né? Porque eu vejo muitos colegas dizendo que eu já fiz anúncio em revista, não tive resultado, anúncio em jornal, na rádio, não tive resultado. É importante entender isso aqui, né? Os pontos de contato com as pessoas são sempre maiores do que aquelas que realmente vão se interessar por você. Depois vem a decisão de ir à consulta. Então uma coisa é assumir um compromisso de um agendamento. Outro passo que menos pessoas percorrem é comparecer à consulta, né? E aí a gente vê muitos colegas com muitos problemas com faltas. Carla, eu tô lá nas redes sociais, tenho agendamentos sim, as pessoas se comprometem, dizem que querem saber mais, que querem me conhecer e tudo mais, só que não comparecem à consulta, faltam demais, né? Então esse é o próximo passo. É claro que, como é um funil, dá para entender que muitas pessoas têm que ter contato com o seu nome, menos vão assumir o compromisso de um agendamento, menos ainda vão comparecer à consulta, né? Por diversas razões. E aqui, quando o paciente entra no seu consultório e ele senta na sua cadeira para uma consulta, quer dizer, ele chegou lá, quer seja porque ele viu você, uma placa sua na rua, ou uma palestra sua, ou redes sociais, enfim, não importa, ele está lá no seu consultório, mas ele ainda não é um paciente. Ele é um paciente em potencial. Ele só vai se tornar seu paciente ou seu cliente se ele fechar o tratamento com você, né? Se ele assumir esse compromisso de se tratar com você. E aí é fundamental aqui, né, nesse momento, você usar os 8 princípios para converter em tratamento, para fechar o tratamento. Tá? Que são 8 passos, que eu falo muito sobre isso, que precisam estar dentro de uma consulta bem feita, bem elaborada, para você que é odontopediatra, você pensar, fazer uma consulta planejada. O que é que você vai falar para aquela mãe? O que é importante para ela? Né? E não só dar um diagnóstico e dar o valor, né? Ou, entre aspas, o preço do tratamento, né? Então, é fundamental você planejar essa consulta de acordo com a sua especialidade, né? Mostrar imagens, fazer aquela pessoa imaginar o que ela vai ganhar com o seu tratamento. Então, isso é importantíssimo estar bem elaborado para você fechar a consulta. E aqui, de novo, vai afunilando, né? É um funil. E aí, finalmente, você fechou a consulta e aquela pessoa se transformou em um novo cliente. E aí, ela vai ocupar a sua agenda com o decorrer do tratamento, né? Então, vai precisar de 2, 3 sessões. Então, você vai ter um paciente em tratamento, um cliente novo, né? E aqui, de novo,
não é com todo mundo que a gente fecha a consulta. Geralmente, na maioria das vezes, existe uma queda aqui, né, de porcentagem. Contato mais pessoas. Vamos supor 1000 pessoas viram um anúncio seu, né? Aquelas que assumiram o compromisso de um agendamento, vamos supor que metade delas, né, 500 pessoas assumiram o compromisso e agendaram com você, né, de acordo com aquela ação. Isso é só um exemplo para ficar números fáceis, tá? Para ficar fácil de entender. Dessas 500, vamos supor que metade veio à consulta, 250. Né? E dessas 250, 20 fecharam o tratamento com você. Então, assim, 1000 entraram em contato para 20 se tornarem seus pacientes, efetivamente. Então, é importante entender que isso realmente vai afunilando, tá? Uma consulta de fechamento de tratamento precisa ser eficiente para que entre esse pedaço e esse aqui do funil, né, o fundo do funil, para que não haja muita perda. Então, vamos supor que hoje, Carla, eu fiz 5 consultas. Né? Para eu fechar as 5, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso realmente fazer uma consulta de fechamento eficiente. Tá? Quantificar o número de agendamentos para consulta, número de consulta e número de clientes que fecharam. Isso é muito importante. Esses números são importantes e você tem isso no seu consultório. Né? Quantos agendaram esse mês para uma primeira consulta? Quantos realmente vieram no consultório? Né? Ou seja, então quanto houve de perda entre esse ponto e esse do funil? Né? E dos que vieram, quantos se tornaram realmente meus clientes, meus pacientes? Então, vamos supor, Carla, então eu percebi que eu tenho uma média, um índice de fechamento meu é de 60%. Então, de cada 10 consultas que eu faço, eu fecho 6. Tá? Vamos colocar um exemplo aqui para ficar fácil de entender. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu quero fechar 100%, eu quero melhorar. Eu estou com um espaço na agenda. Tá? Porque muitas vezes a gente acha que quando tem espaço vazio na agenda é porque está precisando de captação de pacientes, de divulgação, aumentar o contato aqui. Aumentar o número de pessoas que entram em contato com o seu nome. É divulgar, divulgar. Mas será que você está olhando para aquele que já está chegando no seu consultório? Esse aqui, ele está já está quase fechando com você. Ele já passou por todas essas etapas aqui. Então, esse aqui também é importante que você planeje que a consulta de fechamento de tratamento eficiente. Então, tudo tem que caminhar junto. Porque muitas vezes, quando você mexe só aqui, você já consegue, eu já tive exemplos disso, já consegue preencher os horários que estão vazios na sua agenda. Tá? Então, aqui, voltando, 1000 contatos, 1000 pessoas entraram em contato com um anúncio seu, ou uma placa na rua, ou redes sociais, enfim. E 10 se tornaram clientes. Tá, Carla, mas eu ainda tenho espaço na minha agenda, eu preciso fechar mais. Você pode investir mais na divulgação, porque, claro, quanto mais contatos aqui, mais agendamentos provavelmente você vai ter, mais pessoas vindo à consulta e o número de clientes vai ser maior. Mas se você também potencializar aqui o fechamento da sua consulta, isso também vai te trazer mais pacientes. Aqui, né, uma análise dos números. Os números são muito importantes, são os números que vão direcionar as suas ações no seu consultório. Né? Então, se você precisa de mais pacientes ou mais clientes, né, por exemplo, quantas consultas você vai precisar fazer? Então, quantas consultas você faz hoje? E quanto você está fechando?
Quantas consultas a mais então você vai precisar fazer para fechar mais pacientes? Tá? Quantos contatos, agendamentos? Então, se você tiver esse número, né, você consegue melhorar a conversão em clientes, né, usando técnicas de vendas, como eu falei. Numa consulta o paciente já está lá. E para a gente fechar um tratamento, isso é uma venda. Sempre que existe uma troca financeira, né, existe uma moeda de troca, que é o dinheiro envolvido numa transação, isso é uma venda. E você precisa transformar aquelas consultas em pacientes, em clientes, para você exercer aquilo que você quer, que é a odontologia. Então você quer mais clientes, você quer mais pacientes. Então você quer ter mais vendas dentro do seu consultório. Tá? E para isso acontecer é importante entender os números. Ou seja, é importante definir uma hipótese. O que você quer? Aumentar, por exemplo, a conversão em 20%. Como eu falei anteriormente, vamos supor que você hoje venha 100 pacientes, 10 pacientes para uma consulta e você feche 50%, tá? Metade. Carla, eu preciso aumentar isso, o paciente já veio. E eu não preciso nem aumentar o meu investimento aqui para divulgação. Eu só preciso fechar mais tratamentos, né? Aumentar a minha conversão em tratamentos. E aqui é importante definir o quanto você quer. Eu quero aumentar em 20% mais do que eu estou fazendo, 30%, enfim, e medir. Esse tipo de cálculo é fácil fazer no consultório, né? Entendendo de onde vai vir esse aumento. Por que eu coloquei isso aqui? Porque você pode pegar essas pessoas que vieram para consulta e focar nelas, né, no fechamento eficiente, e aí ter mais clientes, ter mais pacientes se tratando com você. Ou você pode focar aqui nos agendamentos. Se, por exemplo, muitas pessoas agendarem e tiver muitas faltas, então vamos supor que você esteja com 50% de faltas, né? Agendam 10, 5 faltam. Então, puxa, eu preciso reduzir as faltas. O que é que eu vou fazer aqui? Existem várias estratégias, né? Na hora de lembrar da consulta, quanto de valor que você pode agregar só nesse momento aqui, que informação você pode dar para essa pessoa que ainda não te conhece, para ela entender que você é diferenciado, que você fala de uma forma especial com ela. Isso é possível fazer antes mesmo dela chegar a fazer a consulta com você. Então você pode reduzir as faltas aqui. Você sabe que você tem um índice de conversão em tratamento de 50%. Então, se eu aumentar o número de pessoas que desceram aqui pelo funil, que já vem na consulta, fatalmente eu vou fechar mais tratamentos, né? Então, se de 10 consultas, de 10 agendamentos, vinham 5 consultas e eu faço de 10 virem 8 consultas, aqui, se eu tenho um índice de fechamento X, eu vou ter mais pacientes vão estar nessa fase aqui, nesse pedaço amarelo do funil. Então, numericamente, eu vou ter mais pacientes. Tá? Então, eu posso lidar com qualquer um desses pontos aqui do meu funil. Posso lidar com a divulgação, posso sim. Né? Vou investir em anúncios, redes sociais, vou contratar uma agência, vou investir lá, eu vou fazer rádio, TV, jornal, enfim. Quanto maior o investimento aqui, quanto mais pessoas entrarem aqui, imagine esse funil dobrando de largura, mais pessoas, provavelmente, né, numericamente isso acontece, vão assumir o compromisso do agendamento, mais pessoas vão vir na sua consulta e mais pessoas vão se tornar
seus pacientes, seus clientes. Outros funis que a gente pode pensar também, que funcionam da mesma forma que eu mostrei aqui, é X pacientes chegam na consulta, né? Menos se tornam clientes, como eu já falei, menos ainda fazem o tratamento todo, porque muitas vezes você fecha um tratamento com essa pessoa, mas não o tratamento inteiro que ela deveria fazer. Então ela faz só uma parte. Alguns fazem o tratamento todo, mas nem todos. Então isso aqui diminui quem faz o tratamento completo e a fidelização também é um número menor. Você só consegue fidelizar aquele paciente que saiu super satisfeito, que ele gostou muito de você, que você realmente resolveu o problema dele, né? Que é o seu fã, né? Que é quase um amigo, muitas vezes até se torna amigo. Tá? Então isso aqui é um outro funil. Por exemplo, nas redes sociais, existe um funil nas redes sociais. Você atrai a atenção de muita gente. Você faz um post lá no Instagram, principalmente se você investir um valor financeiro lá, que eu recomendo. Senão poucas pessoas vão ver a sua mensagem, o que você quer dizer. Então você atrai a atenção, você aparece, né? Atrai atenção não, você aparece para, vamos supor aqui, 1000 pessoas. 1000 pessoas recebem lá o seu post, o seu vídeo no feed de notícias dela. Menos pessoas vão ler o que você escreveu lá, ou assistir o seu vídeo completo, número menor. Menos ainda vão se interessar em tomar alguma ação ali naquele post, naquele vídeo. Menos pessoas, né? Ou menos pessoas vão se interessar em ir ao seu consultório e menos ainda vão tomar uma ação. Então, de 1000 pessoas que receberam a sua mensagem no feed delas, de 1000, talvez 10 tomem uma ação, 5 tomem uma ação. É um funil também, né? E que ação seria essa? Pode ser colocar um comentário ali no post, depende do seu objetivo com aquela publicação. A ação pode ser compartilhar, né? Então você pode fazer uma mensagem para a mãe, né? E fale no final, coloca lá, compartilha esse vídeo ou compartilha essa mensagem com outras mães que podem se beneficiar dessa informação. E aí você está pedindo para compartilhar. Muito menos pessoas vão fazer essa ação em relação àquelas que receberam a sua mensagem e que muitas não prestaram atenção, muitas não viram, muitas não leram o que você escreveu, né? Outra ação é clicar no botão do WhatsApp, né? Você pode fazer uma publicação dependendo com quem você está falando, se a pessoa já sabe quem você é, já sabe o que você faz, que solução você traz para ela. E aí no final, clique no botão aqui abaixo e fale conosco pelo WhatsApp. Ou tire as suas dúvidas pelo WhatsApp, ou agende a sua consulta pelo WhatsApp. Clique no botão abaixo, clique no link abaixo, acima, enfim. É uma ação, né? Então concorda que muitas pessoas vêm, menos prestam atenção e ficam retidas ali naquele post, menos ainda tem um interesse real e o número menor praticam a ação que você quer. E um outro ponto importante que eu quero passar para você é que algumas pessoas não fecham o tratamento na hora ali da consulta, naquela consulta, mas voltam depois, tá? Então, por diversas razões, razões financeiras, razões de não perceber uma urgência naquele procedimento, naquele tratamento, né? Razões de pensar um pouco mais, enfim, por diversas razões as pessoas não fecham o tratamento na consulta, mas podem voltar depois. Então é importante não perder esses pacientes de vista, entrar em contato com eles, né? Isso vai aumentar a conversão, sim, também em clientes. Então, voltando lá no funil, seria isso. A pessoa veio na consulta e você não perdeu o contato com ela, você anotou tudo lá, ela veio procurar um tratamento ortodôntico, por exemplo.
Ela veio procurar o tratamento? Não, ela veio procurar o resultado do tratamento, né? Ela veio procurar os dentes alinhados, dentes bonitos, um sorriso harmonioso e mais atraente, é isso que ela quer. E você sugeriu uma solução que seria o tratamento ortodôntico. Ela não fechou naquele momento, né? Mas você sabe que ela é um paciente em potencial de ortodontia. Então você pode sim, uma semana depois, por exemplo, mandar, ao invés de ligar ou mandar um WhatsApp perguntando: e aí, né, você já pretende começar o tratamento logo e tal, estamos à disposição? Não, ao invés disso, você pode mandar uma informação para ela interessante a respeito dos benefícios do tratamento ortodôntico ou dos tipos de aparelhos que existem, as vantagens e desvantagens de cada um. Então, você se relacionar com aquela pessoa que já percorreu aqui quase todo o funil, né, quase se tornou um cliente seu, também é muito eficaz pensando em encher a agenda, pensando em realmente ter todos os horários ocupados, porque quando eu falo em agenda cheia, não é agenda entupida de pacientes, né, atender de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu vejo muitos colegas que têm realmente horários ociosos na agenda e precisam de mais pacientes, mais agendamentos. Então, onde mexer aqui nesse funil para isso acontecer? Uma coisa muito grave que acontece é você ter muitos agendamentos, né? Não cobra pela consulta, então consegue atrair muitos agendamentos, só que as pessoas não seguem aqui para baixo, ou faltam demais, ou quando comparecem à consulta, o dentista não é bom em fechar o tratamento. Então existe muita perda aqui. E aí muitas vezes nesse caso há um investimento grande aqui em divulgação, só que o resultado aqui acaba sendo pobre, né? Então poucos pacientes chegam até o fundo do funil. Poucas pessoas, né? Que ainda não são seus pacientes aqui. Então eu vou terminar essa aula dizendo o seguinte: se você quer ter uma agenda completa com pacientes, e eu digo pacientes clientes, realmente que estão se tratando com você, é importante que você tenha atenção a esse funil, que você entenda numericamente como você pode fazer para que mais pessoas cheguem até o final. Concluindo, entender esse conceito de funil pode ser realmente a virada no seu consultório para que você tenha mais pacientes na agenda, para que as suas ações de divulgação realmente tragam o resultado esperado, e você tendo os números certos, os números de agendamentos de consulta e de conversão em clientes, isso sim é que vai te dar a direção para onde você vai investir mais a sua energia, o seu tempo e financeiramente também. Se você quiser saber mais como fechar tratamentos no seu consultório através dos 8 princípios que eu ensino no meu canal do YouTube, tem uma aula completa sobre isso. É só digitar lá e assistir.